Olá, crianças, como vocês estão? Espero que bem, né? E aí, como foi esse fim de semana, né? Esses 2 dias de bastante sol. Tá um pouco friozinho, né? Mas teve um solzinho aí no fim de semana. Deu para tomar um solzinho aí de casa? Hoje a nossa matéria é português, tá? Nós vamos falar do graus do substantivo, tá? Nós vamos da página 36 à página 41. Aproveitar explicando direitinho para vocês, tá? O que são esses graus do substantivo, tá? Então, o substantivo ele pode indicar 3 graus diferentes, tá? Tem o normal, vai dar um exemplo de 2 palavrinhas, tem no livro aí, tá? Copo e mesa. Então, o grau normal da palavrinha, copo e mesa. Aí se a prof fala assim, pessoal, fala para essas 2 palavrinhas no aumentativo, né? Como que elas irão ficar? Então, se nós pensarmos nessas palavrinhas no aumentativo, ficará copão e mesona, né? Então, a terminação de copo foi para copão, né? Então, terminação em ão, né? Mudou, o finalzinho fica ão. E da mesa, né? Mesona. Ona ficou no final, né? Então, esse é o aumentativo os graus, né? Então, nós falamos o grau normal, né? Copo e mesa. O aumentativo, que ficou copão e mesona, e o diminutivo dessas palavras. Quem sabe responder para pro? Copinho e mesinha, né? Então, a terminação é inho e inha, tá? Então, nessa lição, nós iremos falar, então, de aumentativo, diminutivo e de grau normal, tá? Então, recapitulando, grau normal, a palavra não tem alteração nenhuma, copo e mesa. Aumentativo, copão, mesona, se refere a um copo grande, uma mesa grande, né? E diminutivo, copinho, mesinha. Quando nós nos referimos assim, nós já imaginamos um copinho pequeno, né? Uma mesinha pequena, tá bom? Bora pro livro, então? Então, página 36. Graus do substantivo. 1. Leia o texto abaixo. Usando um computadorzinho de hoje, desses leves e completos, com internet rápida, será que alguém se pergunta como era fazer isso há anos atrás? Nos anos de 1990 e 2000, por exemplo, a situação era diferente. Usava-se um computadorzão pesado, cheio de cabos. E para entrar na internet, precisava usar uma linha telefônica que ficava ocupada. Verdade, gente, vivi isso. Então era de escada, a gente chamava de internet de escada, né? O computador, olha lá. Um computador grande, né? Muitos ainda utilizam, né, esse computador. Só que hoje evoluiu bastante essa questão da tecnologia, né? E aí, olha a menininha embaixo com o seu notebook, né? Aí hoje já se tornou muito mais prática, a internet evoluiu muito também, né? E aí, então, hoje nós usamos um computadorzinho, né? Trazendo aí para a matéria de hoje. E antigamente nós usávamos um computadorzão pesado, não dava para levar para lugar nenhum. Tinha os notebooks, mas ainda era aquele início, não eram todos que tinham, bem pesado também e grande, tá? Então, ó, aqui tá perguntando, perguntinha oral. Como era o computador nos anos de 1990 e 2000? De acordo com o textinho que a gente leu, né? Então, olha lá, pega lá no texto essa parte, não precisa escrever, tá? Então, ó, nos anos de 1990 e 2000, por exemplo, a situação era diferente. Usava-se um computadorzão pesado, cheio de cabos. Essa é a resposta, né? Então, olha só.
Leia as palavras a seguir. E aí, aqui muito fácil e rápido, agora ligue as imagens, as palavras que elas representam. Então, deixa eu tampar aqui a resposta. Computadorzinho. Aí você vai ligar no que se refere a um computadorzinho aqui. E computadorzão. Aí você vai ligar o que se refere a um computador grande, ok? Facinho, só ligar. C. Perguntinha oral também. As palavras computadorzinho e computadorzão se referem ao tamanho de qual objeto? De qual objeto nós estamos falando aí, né? Então, é só responder. 2. Observe as imagens abaixo e os substantivos que nomeiam cada uma delas. Em seguida, pinte as imagens de acordo com as legendas. Então, o que nós podemos observar, né? Nós temos diversos desenhos aqui, tá? E aí nós temos palavras que estão no aumentativo, né? E no diminutivo. Então, por exemplo, aí na parte de baixo tem uma legenda. Tamanho grande, você vai pintar de azul. Por exemplo, aqui eu tenho duas opções, bermudinha e bermudão. E aí tá falando tamanho grande de azul, tamanho pequeno de amarelo. Então, vocês irão pintar, posso pintar a bermuda de azul com verde? Não, você vai pintar só de azul. Mesmo que for o cachorro, mesmo que for a panela, você vai pintar da cor que tá pedindo na legenda, tá? Nada de trocar de cor. Ai, eu quero pintar o focinho do cachorro de outra cor. Não, pinta de acordo com a legenda, tá bom? O peixinho também. Então, observem, ó. Aqui. Então, eu já sei que, ó, para tamanho grande, vou pintar de azul. Tamanho pequeno, de amarelo. Então, aí eu vou ler. Bermudinha. Ah, bermudinha. Tamanho pequeno, vou pintar de amarelo. Aí você vai pintar toda a bermudinha de amarelo. E bermudão. Ah, tamanhos grandes, né? Vou pintar de azul, tá bom? E aí, ó, facinho essa lição também, muito, muito, muito fácil. Aí segue a legendinha, só tem duas cores para pintar tudo, tá bom? Página 38. Escreva o nome das imagens a seguir de acordo com o que se pede. Então, olha só. Palavras que indicam tamanho pequeno. Então, nessa fileirinha aqui, ó, presta atenção que é importante. Nessa fileirinha aqui, você vai escrever, por exemplo, aqui é o quê? Um pão, tá? Aí vocês irão escrever o diminutivo de pão, que é pãozinho. Combinado? Aqui, palavras que indicam tamanho grande. Então, essa é a imagem de um pão. Pãozão, né? Então, vocês darão continuidade. Tamanhos grandes, tamanhos pequenos, tá? Ou seja, o diminutivo da palavra, da figura e o aumentativo. Assinale com um X a alternativa correta quanto às terminações das palavras que você escreveu. Então, olha só. Nós temos dois quadradinhos aqui. E aí, nós vamos assinalar o correto. Primeiro quadradinho. As palavras que indicam tamanho pequeno ou tamanho grande possuem terminações iguais. Será, gente? Acho que não, hein? As palavras que indicam tamanho pequeno possuem uma terminação e as palavras que indicam tamanho grande possuem outra terminação. Ah, aí sim. Então, você vai assinalar o correto, tá? E aqui tem essa explicaçãozinha que a Pro já leu no início, né? O substantivo pode indicar 3 graus diferentes. O normal, né, como copo e mesa, o aumentativo com terminações em ão ou ona, como copão e mesona, e o diminutivo com terminações em inho e inha. Por exemplo, copinho e mesinha, né? Página 39.
Nem todas as palavras terminadas em inho ou ão indicam tamanho. Observe os grupos de palavras abaixo. Então, ó, vamos observar aqui. Grupo A, grupo B, tá? No grupo A eu tenho baldinho, farinha, cozinha, ratinho, caixinha e rainha. No grupo B eu tenho coração, garotão, narigão, feijão, irmão e bebezão. Agora contorne, você vai circular, tá bom? Agora contorne as palavras do grupo A que não estão no diminutivo. Então, que nem falou, existem palavras que ela termina com inho ou com ão, porém, tá? Essas palavras, elas não são palavras que estão no diminutivo ou no aumentativo, tá? Então, no grupo A, né? Vamos circular as palavras que não estão no diminutivo. Então, aprovarei novamente as palavrinhas do grupo A. Baldinho, balde, baldinho, tá no diminutivo. Farinha, por exemplo, farinha não, farinha se fala farinha mesmo, né? Então, aí você vai circular, porque essa palavra ela é assim mesmo. Então, ela não está no diminutivo. Aí tem cozinha, ratinho. Então, você sempre pode fazer um comparativo. Ratinho. Rato, ratinho, ratão. Ah, não. Essa está no diminutivo, então não vou circular. Você vai circular apenas as palavras comuns, que não estão no diminutivo. Elas são daquela forma mesmo, que nem a farinha, é farinha mesmo, né? Não está no diminutivo. Então, em cada grupo eu tenho 3 palavrinhas comuns, que elas não estão no diminutivo. E no grupo B, você também vai circular as que não estão no aumentativo. Vou dar um exemplo também, tá? Por exemplo, eu tenho garotão. Deixa eu pensar. Garotão, garoto, garotão, garotinho. Essa tá no aumentativo. Então, não vou circular. Coração. Coração é uma palavra comum, né? Não está no aumentativo. Coração é coração mesmo. Então, ela vou circular, tá? Então, tem 3 palavrinhas também. Você vai circular as 3 palavras comuns que não estão no aumentativo, tá? Então, ó. Facinho também. 5. Leia os textos abaixo, observando as palavras em destaque. Texto 1. A cobra não tem pé, é uma musiquinha, né? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A palavra grifada aqui, né, que ela está em destaque, é pezinho, tá? Do textinho 1. Textinho 2. Mamãezinha, neste dia, vamos todos abraçá-la, desejando-lhe saúde, muita paz e alegria. E a palavrinha destaque no textinho 2 é mamãezinha, tá? Aí na legenda tá pedindo assim, ó. Pinte de verde a palavra destacada no diminutivo que indica o tamanho. Pinte de verde a palavra destacada no diminutivo que indica o tamanho, e de vermelho a palavra destacada no diminutivo que expressa um sentimento de carinho. Então, ó, no textinho 1, você vai pintar de que cor? Ele expressa o tamanho de alguma coisa, esse pezinho que ele se refere é uma árvore, tá? Um pezinho de limão, ou seja, uma árvore de limão, tá? E o 2, mamãezinha. Esse mamãezinha, ele expressa um tamanho ou um sentimento, né? Uma forma carinhosa de falar, ai, mamãezinha, né? Então, o que se refere ao tamanho, né? Então, um pezinho de limão, um pé pequeno de limão que tá até no vasinho aí. Então, o que se refere a tamanho, você vai pintar a palavrinha de verde, palavrinha destacada, pezinho, tá? Ó, o que se refere a sentimento, no caso, mamãezinha que está em destaque, você vai pintar de vermelho, tá bom? Bora pra
Próxima página. Os graus diminutivo e aumentativo também podem ser utilizados para expressar sentimentos. Por exemplo, mamãezinha e amigão, né? É uma observação que eles deixaram aí. 1. Veja a capa dos livros a seguir. Lhão, barulho, barulhinho, barulhão, né? O lhão ficou separado aí. Olha a capa do meio, do livrinho do meio. É o homão e o menininho. Histórias de filhos e de pais. Terceira capinha, violência não. O porcão e o porquinho. Complete o quadro abaixo com os substantivos apresentados na capa dos livros, de acordo com o que se pede. Então, ó, forma normal do substantivo. Então, você vai procurar toda a palavra que está no grau normal, tá? Você vai observar nas 3 capas aqui, ó, e vai procurar palavras que estão no grau normal. Vai dar um exemplo. Barulho. Barulho tá no grau normal. Aí você vai escrever barulho. Aí você vai procurar outra palavrinha que está no grau normal. Vai escrever. Outra palavrinha que está no grau normal. Vai escrever. Aí na parte do meio, substantivos no diminutivo, tá? Então, o que você encontrar aqui no diminutivo, que nem barulhinho, diminutivo, vai escrever aqui, tá? E o que você encontrar substantivos no aumentativo, você vai escrever aqui. Por exemplo, barulhão. Você vai colocar aqui, homão. Vai pôr aqui, tá bom? Ó, deixa eu ver. Você sempre me perguntam os espaços na sala de aula. Então, ó, forma normal do substantivo ocupa todas as linhas, tá? Ó, ocupa todas as linhas. Substantivo no diminutivo, sobram 2 linhas, tem 3 palavrinhas. 2 linhas ficam vazias. Substantivo no aumentativo, também. Tem 3 palavrinhas, sobram 2 linhas, tá? Na sala de aula sempre me perguntam, Pro, quantas linhas vai sobrar? Vai sobrar linha? Então, o Pro já avisou, que eu já conheço. 2. Observe as imagens a seguir e escreva o nome de cada uma delas no espaço correto, de acordo com as terminações indicadas. Aí você vai observar os desenhos que nós temos e as terminações. Por exemplo, inha, ona. Deixa eu ver qual que cabe aqui. Aí você vai observar. Deixa eu ver, colherzinha. Não, não é. Tem termininha, mas não é. Deixa eu ver. Florzinha e florzona. Tá? Então, você vai ver o que cabe dos desenhos. Ó, já tá em dupla, florzinha e florzona. E aí, você vai ver se o término combina. E aí, você vai escrever. Por exemplo, gatinho. Gatinho, gatão. Ah, dá certinho, ó, as terminações. Aí você vai escrever gatinho, gatão, tá? Eu já dei uma dica aí. E 3, para terminar, tá? 3. Observe o exemplo e complete o quadro com o que falta. Então, ó, você vai observar a palavra. No primeiro, tá? Tem um exemplo completo aqui de como que vai ser. Então, ó, paizinho, pai, paizão. Aí no do meio, no de baixo, amiguinho, aí grau normal, não tá escrito, aí você vai escrever. E amigão, tá? Aí aqui, ó, aí você vai procurar uma palavra para você conseguir fazer. Dedo, grau normal. No diminutivo, como que fica dedo? Né? Aí você vai escrever e no aumentativo. Aqui, toalhona, só tenho no aumentativo. Grau normal e diminutivo, tá bom? Então, você vai preencher de acordo com o que se pede. Tem um exemplo aí já na primeira linha.
4. É hora da diversão. Vamos brincar com um quebra-cabeça do diminutivo e aumentativo. Para isso, destaque as peças da página 3 do material complementar. Então, você vai lá no finalzinho do livro. Olha aí, ó. Quebra-cabeça do aumentativo e diminutivo. Tá vendo? E do grau normal também, né? Patão, pato, patinho. Gatão, gato, gatinho. Porco, porcão, porco, porquinho. Cavalão, cavalo, cavalinho. Ratão, rato, ratinho. Focona, foca, foquinha. Coelhão, coelho, coelhinho e sapo, sapão, sapo, sapinho. Tá bom? Vocês podem destacar e brincar de quebra-cabeça. Destaquem com cuidado pra não rasgar, tá bom? Gente, por hoje é só, tá bom? Divirtam-se, tá? Façam com bastante carinho e que nós tenhamos uma semana maravilhosa, tá bom? Um beijão!